Cerca de 40 mil vezes por dia, você toma uma decisão que não é sua. Não falo sobre escolher o que comer no jantar ou qual caminho pegar para casa, mas sobre o fluxo invisível de sinais que definem o que você vê, o que você ignora e, finalmente, o que você acredita ser a realidade. Em fábricas de processamento de dados que operam em silêncio absoluto, sistemas de aprendizado de máquina estão mapeando não apenas seus cliques, mas a latência da sua hesitação. Eles medem o tempo que seus olhos permanecem em uma imagem antes de rolar a tela. Eles calculam a probabilidade de uma frustração momentânea se transformar em um hábito duradouro. O que começou como uma ferramenta para facilitar a navegação transformou-se em uma infraestrutura de modelagem comportamental que opera abaixo do limiar da consciência humana. A promessa original era a conveniência. Um mundo onde o ruído da informação seria filtrado para que apenas o que fosse relevante chegasse até você. Mas essa curadoria automática criou um custo escondido, a atrofia da nossa capacidade de navegar pelo desconhecido. Quando um sistema decide o que é relevante para você, ele também decide por omissão o que não existe. Aos poucos, o horizonte de escolhas possíveis encolhe, não por falta de opções, mas por uma otimização matemática que favorece o que é previsível. O perigo real não é a máquina que pensa, mas a máquina que substitui a sua necessidade de pensar. Considere as cidades inteligentes que estão sendo projetadas agora. Elas não são apenas aglomerados de sensores e fibra ótica, segundo usam ecossistemas de resposta automática, onde o fluxo de pedestres, a iluminação das ruas e até a prioridade dos semáforos são ajustados em tempo real por algoritmos que buscam eficiência máxima. Do ponto de vista da gestão urbana, é um triunfo. Do ponto de vista do indivíduo, é a perda da casualidade. Se o ambiente ao seu redor é desenhado para otimizar o seu deslocamento, você para de explorar, você para de encontrar o inesperado. A cidade deixa de ser um espaço de convivência e passa a ser uma linha de montagem de movimento, onde cada humano é apenas uma variável em uma equação de tráfego. Essa mudança se aprofunda quando levamos para o ambiente de trabalho. Hoje, softwares de gestão de produtividade não medem mais apenas o resultado final, eles monitoram a cadência do teclado, a frequência de alternância entre janelas e até os padrões de comunicação em chats internos. O objetivo é eliminar a ociosidade, mas o efeito colateral é a eliminação da reflexão. O pensamento humano, por natureza, é errático. Ele exige pausas, desvios e momentos de aparente inatividade. Ao submeter esse processo a métricas de eficiência constante, transformamos o trabalho criativo e intelectual em uma série de execuções automatizadas. O trabalhador se torna um apêndice do software que deveria auxiliá-lo. Existe uma tensão crescente entre a liberdade individual e a arquitetura desses sistemas. Quando entregamos a curadoria das nossas opiniões, a gestão do nosso tempo e a organização do nosso espaço físico para algoritmos, estamos, na verdade, assinando um contrato de dependência. O sistema se torna o árbitro da verdade. Se um algoritmo decide que uma notícia, ou uma rota, ou uma solução é a mais adequada, a nossa tendência natural é aceitar, porque o custo cognitivo de questionar ou buscar alternativas é alto demais. A preguiça mental é o combustível que alimenta a expansão desses sistemas. O ponto de virada acontece quando a nossa própria identidade começa a ser moldada por essas decisões automatizadas. Se você sempre recebe recomendações que confirmam o que você já pensa, se o seu ambiente sempre facilita o que você já costuma fazer, a sua personalidade se torna uma série de ecos.
Você perde a capacidade de ser surpreendido por ideias diferentes ou de mudar de opinião diante de novos fatos. A plasticidade do cérebro humano, que historicamente nos permitiu evoluir, está sendo neutralizada por um ambiente digital e físico que nos mantém em uma zona de conforto estática. Muitos acreditam que a tecnologia é uma ferramenta neutra, que depende apenas de quem a usa. Mas essa visão ignora a arquitetura oculta. Quando você usa uma interface que foi desenhada por testes A/B focados em retenção, a sua vontade é secundária à métrica de engajamento do sistema. O designer do software sabe, antes de você, que você vai se sentir atraído por um determinado botão ou por uma notificação específica. A sua escolha não é livre, ela é induzida por um design que conhece as suas fraquezas melhor do que você. Isso nos leva a um dilema perturbador. A automação da vida cotidiana está criando uma nova forma de fragilidade humana. Ao delegarmos decisões complexas para sistemas que priorizam a conveniência, estamos perdendo a musculatura necessária para lidar com a incerteza. Em um futuro onde qualquer sistema de suporte pode falhar ou ser manipulado, a dependência total nos torna vulneráveis. Não é um cenário de ficção científica onde robôs tomam o poder, mas um cenário onde, quando a tecnologia falha, descobrimos que esquecemos como tomar decisões básicas sem o auxílio de uma tela. A realidade, portanto, é que o futuro sombrio não é algo que nos será imposto por uma inteligência artificial hostil. Ele é algo que estamos construindo tijolo por tijolo, cada vez que preferimos a facilidade do algoritmo à dificuldade da escolha consciente. A nossa liberdade está sendo trocada por um serviço de conveniência de luxo. Cada vez que você permite que um sistema decida o que você consome, para onde você vai ou como você deve se organizar, você está cedendo um pouco da sua autonomia. O aspecto mais sutil dessa transição é que ela é invisível. Não há um momento único de perda de controle. É um processo lento, quase imperceptível, onde a nossa rotina se torna cada vez mais eficiente, mais confortável e, ao mesmo tempo, mais vazia de agência pessoal. Os sistemas não nos obrigam a nada, eles apenas tornam o caminho da menor resistência o mais atraente. E como seres humanos, tendemos a seguir o caminho mais fácil. Se olharmos para o comportamento coletivo, vemos a formação de um padrão, a padronização das experiências humanas. Onde antes havia diversidade de pensamento e comportamento, hoje vemos uma convergência estatística. A cultura, o consumo e até as aspirações de vida estão sendo alinhados para caber nos modelos preditivos das grandes plataformas. Isso não é um acidente, é a consequência lógica de sistemas que buscam otimizar a previsibilidade para reduzir riscos de mercado. O que não é previsível é considerado erro, e o erro é o que esses sistemas foram desenhados para eliminar. A reflexão necessária é sobre o que estamos dispostos a sacrificar. A eficiência extrema tem um preço. A conveniência absoluta tem um preço. A pergunta não é se a tecnologia é boa ou má, mas o que ela está fazendo com a nossa capacidade de agir no mundo como indivíduos autônomos. A automatização das nossas vidas é um processo sem retorno se não começarmos a questionar a necessidade de cada conveniência que nos é oferecida. Ao final de tudo, a tecnologia continuará avançando. Ela se tornará mais rápida, mais integrada e mais silenciosa. O risco real é que, quando olharmos para trás, não reconheceremos o momento em que deixamos de ser os protagonistas das nossas vidas para nos tornarmos os usuários de um sistema que nos usa. A liberdade, no século XXI, pode ser definida pela nossa capacidade de recusar a conveniência em favor da incerteza.
O futuro sombrio começa quando paramos de questionar as escolhas que não fizemos, mas que vivemos como se fossem nossas. A decisão final, mesmo em um mundo de algoritmos, ainda é o que nos diferencia de uma máquina, a capacidade de parar, observar e dizer não, mesmo quando tudo ao redor nos convida a continuar rolando a tela.